Bom, vamos falar de EDO. A aula de hoje, vocês viram a aula de hoje? A aula de hoje é um pouquinho grande, né? A gente vai falar da equação da onda na aula de hoje. E aí, eu não quis quebrar essa aula em duas, por mais que ela possa, igual vocês viram lá, tem mais páginas do que o normal, né? Eu acho que são 8 ou 9 páginas, né? Geralmente eu coloco 6 ou 7. Eu não quis quebrar essa aula em duas para poder a gente não perder o fio da meada, né? Tipo, a gente está no embalo, falando da equação da onda, a gente vai falar duas possibilidades de condições iniciais para a equação da onda. Então, eu não quis quebrar a aula em duas para a gente não perder essa questão do embalo, né? A gente está embalado falando a respeito de um determinado tema, aí por isso que eu coloquei a equação do calor, a gente dividiu em duas aulas, né? Vocês lembram que a gente fez primeiras condições homogêneas de Dirichlet, né? Que foi onde a gente pegava e colocava temperaturas e zeros na extremidades, ou talvez um T1 e T2, né? Que geraria a temperatura estacionária. E depois a gente falou das condições de Neumann, né? Que era sem fluxo nas extremidades, que foi a outra aula. Dividiu em duas, né? Ou seja, uma solução aparecia seno vezes exponencial e na outra solução aparecia cosseno vezes exponencial, né, na outra condição, trocando as condições iniciais de temperatura nas extremidades como constante por as derivadas parciais em relação à posição igual a zero, ou seja, não havendo fluxo de calor nas extremidades. Então, quando a gente fez aquele processo de separação de variáveis, mudou as condições iniciais e aí, logicamente, mudou também a solução. Então, o seno foi embora e apareceu o cosseno na solução geral, né, da equação com condições do calor com condições de Neumann. Bom, na de hoje, deixar vocês aqui do lado, na aula de hoje, do dia 23, hoje é 23, né, 23, tá certo? A equação da onda, qual que é o problema em si da equação da onda, né? A gente vai tratar, o problema trata da vibração de uma corda elástica. Logicamente, não vamos fazer o caso mais limitado dessa situação, porque a gente vai pegar imagine que você tem uma parede aqui, você fixa uma corda aqui, né? Fixa, e aí essa corda, ela pode fazer imagina que o chão, né? Você fixa essa corda e essa corda faz um determinado movimento dessa maneira. Então, a gente vai pegar, o objetivo é determinar essa amplitude, ou seja, essa altura aqui, ó, imagina aqui num ponto X qualquer, qual que é essa altura no ponto X em função do tempo, ou seja, começa o movimento da corda, como essa corda ela vai movimentar, então significa que esse ponto X aqui, dependendo do tempo, ele não vai ter essa altura sempre, porque a corda vai fazer o movimento de ondinha, né? Então, pode ser que nessa mesma posição aqui, para tempos diferentes, a gente vai ter o quê? Amplitude diferente. Então, o problema da equação da onda é resolver esse problema, e observe que essa corda aqui, ela é finita, né? Tem um problema também da corda elástica infinita também, né? Ou seja, onde o X aqui vai variar entre 0 e L, né? O tamanho o X aqui vai variar, o tamanho da corda aqui, né? Esticada vai ser esse, então esse L aqui não necessariamente ele precisa ser finito, né? A gente tratar o caso finito, mas esse problema tem outras variações. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, pode o próprio livro do Reginaldo, né? Aquele ECPARC, né? Que a gente está usando na segunda parte, traz esse problema. Então, o problema trata da vibração numa corda elástica. Historicamente, né? Eu sempre gosto de localizar onde que os problemas estão. Ela é localizada antes da equação do calor. A equação do calor, vocês lembram que foi o trabalho de Fourier lá, né, no Tratado do Calor, que surgiu. Quem que estudou isso? Euler e os Bernoulli, a família Bernoulli, né? Mas Fourier que formalizou o estudo que estabelece a equação da onda. Então, nós vamos começar a falar das restrições, né? Vamos considerar o problema unidimensional da vibração de uma corda elástica, inicialmente em repouso, desconsiderar o efeito de amortecimento para que a vibração seja livre, beleza? Mantendo a onda num plano. Ou seja, essa corda, ela não faz isso, ela não faz torção. Ou seja, o movimento ela é sempre na vertical. Porque essa corda, vocês concordam que ela poderia fazer isso, né? Poderia fazer uma torção, não poderia? Quando você vibrasse ela. Então, essa posição que ela está fixada aqui, ó, ela vai estar contida num plano, literalmente num plano. Ou seja, esse é o problema unidimensional, beleza?
ou seja, a curva ela não tem torção. Professor, nós vamos brincar de fazer aquelas cobrinhas, no caso, no chão, né? No Isso chão, aí exatamente. Você seria... pega, imagina você pegou uma pessoa para segurar na ponta da corda aqui, outra pessoa pega aqui, né? Só que não é, se quiser fazer aquele movimento de pular corda, não dá, né? Por que não dá? Porque o movimento de pular corda, vocês concordam que aquilo ali não está contido no plano? Passa de uma dimensão? Exatamente. Então o problema nosso é só fazer cobrinha, beleza? Porque quando você faz cobrinhas, o movimento ela fica contido nesse plano aqui, ó. Ele não sai. Ao passo que se você fazer o movimento da corda, se você fazer o movimento assim, ó, sei lá, você vai o movimento de pular corda, né? Quando você faz isso, você faz um movimento assim, né? Ou seja, sai do plano, beleza? Imagina que o plano original e seja as duas extremidades, aqui e aqui. Então, quando você fez esse movimento, isso aqui ganhou essa parte aqui, ganhou a parte de trás lá, né? Ou seja, esse movimento aqui não é permitido, somente esse movimento aqui, ó, contido no próprio plano. Tranquilo? Então, o objetivo é medir o deslocamento vertical, ou seja, a altura, em relação ao tempo, a amplitude, isso quando o x estiver entre 0 e L para um determinado tempo. Bom, logicamente dá para a gente deduzir essa equação da onda, não vou mentir para vocês que a matemática não chegou nessa expressão que eu vou colocar aqui para vocês de graça, né? Logicamente tem toda uma matemática por trás para poder mostrar que a equação da onda ela tem esse formato dado aqui. Mas eu não vou entrar no mérito da questão da dedução da fórmula da equação da onda. A gente vai resolver o problema da equação da onda, que é dado por essa EDP. Então, aqui a gente tem uma equação diferencial parcial. Por que parcial? Porque a minha função u, que é a variável dependente, ela depende de duas variáveis independentes, ou seja, as variáveis independentes são duas, ou seja, isso aqui configura um EDP. E quando a gente tem isso, a gente vai ter o quê? As derivadas ordinárias, elas vão se transformar nas parciais. Porque aqui eu tenho a derivada segunda, tá vendo? Da função altura, que eu estou chamando de u, em relação ao tempo. E isso aqui é igual a uma constante. Novamente, a gente vai ver que essa constante A aqui, eu poderia simplesmente colocar A, igual eu coloquei na equação do calor. Vocês lembram que a equação do calor tinha uma constante de permissividade térmica, né? Esse K aqui, por que eu coloquei um A ao quadrado? Eu poderia simplesmente colocar a equação da onda dessa maneira, derivada em relação ao tempo, segunda, igual a A, que multiplica a derivada segunda em relação à posição. Se eu colocar só uma constante, depois a gente vai ver que quando a gente for resolver os métodos, como A é constante, A ao quadrado também é constante, né? Então, só para termos de notação, para poder extrair raiz quadrada depois no futuro, eu estou considerando aqui A ao quadrado e não uma constante A. Então, esse A aqui, ela depende do material que acompanha a corda, né? E, na verdade, ele é a velocidade de propagação das ondas, das ondinhas na corda. Então, essa é a equação da onda, pura e simples, ou seja, a derivada parcial segunda em relação ao tempo, é igual a uma constante que multiplica a derivada parcial em relação à segunda em relação à posição. Bom, multiplicada por uma constante. Essa é a equação. Agora a gente tem que colocar o quê? Como eu tenho um problema de valor inicial e de fronteira, então eu tenho que colocar as minhas condições iniciais para esse problema. Então, que condições iniciais a gente vai colocar para esse problema da equação da onda? Então, a gente vai ter dois problemas, né? A gente vai dividir o caso do estudo aqui em dois casos, né? Ou seja, vamos determinar o deslocamento vertical, que é o objetivo, né? Determinar a minha função u, em função de... O que é isso aí? É o quê? A altura para cada ponto x no tempo t. De cada ponto de uma corda de comprimento L, ela está presa nas extremidades, sendo conhecido o deslocamento inicial de cada ponto da corda. Então, o que acontece? Quando você pega o tempo zero, tá vendo aqui, ó? Quando você pega o t igual a zero, significa que a onda, ela tinha um formato inicial. Esse formato inicial, para cada x, eu estou denotando esse formato inicial, ou seja, o u de x0, ou seja, no tempo zero, quando iniciou a brincadeira, isso aqui tinha um formato inicial, ou seja, a corda tinha uma altura inicial. Para cada x que você pega, você tinha um f de x, beleza? Então, isso aqui a gente chama de deslocamento inicial.
que mais que eu vou pedir? Eu vou pedir, para poder a brincadeira ficar mais completa, o problema geral, que eu estou chamando de geral aqui, o que é isso aqui? A derivada parcial da minha amplitude em relação ao tempo, isso no tempo igual a zero, eu estou chamando de g de x. O que significa isso? Significa que para cada ponto inicial x, eu coloquei uma velocidade inicial. Porque quando você deriva isso aqui, ó, em relação ao tempo, a derivada da posição em relação ao tempo, vocês lembram de física, né? Isso aí dá a velocidade, não dá? Isso aqui é a velocidade inicial para cada ponto. Então, para cada ponto inicial, eu tenho uma velocidade. Isso no tempo zero, tá vendo? Para cada ponto x, a derivada em relação ao tempo da posição, né, que é a amplitude, vai me dar a velocidade inicial. E essa outra condição aqui, ó, significa o quê? Significa que a corda está presa nas extremidades. O que significa isso? Significa que quando o x é zero, ou seja, aqui no início, e aqui no final, x igual a L, tá vendo? Quando o x vale 0 e L, isso para qualquer tempo, tá vendo que o tempo aqui tá livre? O que significa isso? Significa que a altura é zero. Então, significa que sua corda, ela tá assim, ó. Começou aqui no zero, fez alguma coisa e voltou aqui pro zero. O que é esse camarada aqui? Isso aqui é o U de 0T, esse aqui é o U de LT. LT, beleza? Significa que a altura, isso aqui não é a altura, esse U, eu estou procurando exatamente a amplitude, não é? Para todo x, eu preciso saber qual que é a altura desse ponto da corda, né? O x variando entre 0 e L. Tranquilo aí? Então, isso aqui significa que a corda está presa nas extremidades. Ficou claro o problema? Professor, eu queria fazer, se é possível fazer uma relação com o comprimento da onda. Nesse caso aí, se ele está em 0 e o t também 0, e essa relação para o comprimento. Se eu pegar lá duas cristas, ou ele vai ter apenas uma relação na vertical lá. Só na vertical. Essa função U... Isso, né? Exatamente. Ela não vai medir o tamanho da corda, não. Não dá para... A fórmula para comprimir. Mas o comprimento da onda, eu vou encontrar lá de uma crista para outra. Mas se eu pegar de uma onda para outra, qualquer ponto na mesma vertical, eu teria lá o comprimento da onda. Como que eu fazia essa relação? Eu acho que aí você teria que usar o quê? Você teria que usar aquelas fórmulas de comprimento de arco lá do curso de cálculo 1, para poder saber o tamanho da... A pergunta é o tamanho da corda que vai de uma onda para outra? Sim. É o comprimento da onda. De um ponto aqui até um ponto aqui? No caso, para eu fazer o cálculo da velocidade, né, dessa onda, eu teria que ter o comprimento vezes a frequência. Uhum. E esse comprimento, eu pegaria aí dois pontos nessa vertical, ou eu teria que pegar apenas uma relação com o U de 0 na vertical? Olha, pelo que eu entendi, física não é muito meu forte, mas não sei se eu entendi sua pergunta. Você está querendo saber o comprimento da corda aqui entre dois pontos x1 e x2? Na verdade, seria o comprimento da onda, né? Da onda. A onda entre duas cristas, você falou duas aí? Cristas, Que relação então, eu consigo fazer com esse comprimento aí? Eu acredito que esse comprimento aqui, eu acho que você não consegue determinar utilizando essa função U, não. Porque essa função U, ela só vai medir para você a altura do ponto, ou seja, qual que é a altura no tempo t. Perfeito, perfeito. Entendeu? Eu acho que não tem uma relação com a outra, não, para saber o... E que vai variando, né? Exatamente, porque você pega outro ponto aqui, por exemplo, x3, aí a altura dele vai ser esse aqui, ó, U de x3t. Tranquilo. Isso aqui para um determinado t0, digamos, né? Porque a onda ela vai mudar de formato. Perfeito. Aí não significa que a altura desse x3 vai ser essa aqui toda a vida, não. Sim, sim. Tranquilo? Certo, ok, então. Beleza. Então, esse é o problema geral. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse problema geral e vai dividir em dois problemas. E a solução geral vai ser a soma desses dois problemas. Então, eu estou chamando de problema 1 e problema 2.
Então, o que é o problema 1? O problema 1, eu vou considerar o deslocamento inicial diferente de zero, ou seja, a onda ela vai ter, imagine que ela está presa aqui, ela fez isso, prendeu aqui de novo. Que é o eixo das alturas, beleza? Então, aqui no zero, ela está presa, e aqui também no L, ela está presa, tá vendo? Só que eu considerei que a minha corda ela tem uma posição inicial. Para cada x, eu tenho o meu ux0 igual uma f de x. Ou seja, eu tenho um formato inicial para começar a brincadeira. Mas aí o que acontece? Em outra partida, eu vou considerar a velocidade inicial nula. O que significa isso aqui? Significa que eu não vou dar velocidade para cada ponto x. E o problema 2, eu faço o contrário. Eu começo com deslocamento inicial nulo, ou seja, eu começo com a corda aqui ó, em cima, zerada aqui, ó. Ou seja, ela não tem o f de x aqui, ela vale zero. Mas, em contrapartida, para cada ponto x, eu coloco uma velocidade inicial para cada ponto para ela começar a movimentar. Viu a diferença? Nesse caso aqui, nesse ponto x aqui, eu tenho um deslocamento inicial no problema 1, mas eu não tenho velocidade. Já no problema 2, eu faço o contrário. Eu considero o deslocamento inicial nulo, mas eu coloco uma velocidade inicial para cada ponto. Ficou claro o problema 1 e o problema 2? Quando você somar a solução desses dois problemas, você vai ter a solução desse camarada aqui que eu chamei de geral. Ou seja, considerando deslocamento inicial diferente de zero e, além disso, colocando velocidade em cada ponto inicial, x. Ficou claro os problemas 1 e 2? Então, agora vamos começar o trabalho, né? Por isso que eu não quis dividir a aula em duas aulas, porque eu poderia resolver esse problema 1 aqui numa aula e esse problema 2 aqui em outra aula, utilizando o método de separação de variáveis. Mas para não perder o fio da meada, né? Porque o meu interesse é resolver esse problema geral aqui, ó. Que no fundo vai ser a soma das duas soluções desse aqui. Então, por isso que eu deixei numa aula só. Podemos ir? Vamos. Vamos, aperta o cinto aí. Então, vamos lá. Tanto o problema 1 quanto o problema 2, nós vamos utilizar o método de separação de variáveis, beleza? Então, logicamente, esse problema 1 aqui, quando eu utilizar o método de separação de variáveis, logicamente, isso aqui vai bifurcar em dois problemas, porque o meu P1, ele vai ter o quê? Vai bifurcar em 2, e o meu problema 2 também vai bifurcar em 2. Por quê? Porque aqui eu vou resolver um problema que depende vai resultar em um EDO que depende somente de x, e aqui vai resultar em um EDO que depende somente de t. E da mesma maneira, pelo método de separação de variáveis, aqui eu vou ter um EDO que depende somente de x, e aqui eu vou ter um EDO que depende somente de t. Então, por isso que o problema 1 vai bifurcar em 2, e o problema 2 vai bifurcar mais em 2 problemas. Então, eu vou resolver o problema 1. Exatamente esse problema 1 aqui. Esse problema 1, eu vou utilizar o método de separação de variáveis, como eu falei para vocês. Essa conta aqui, ó, é a mesma conta que eu faço lá para a equação do calor, só que com uma diferença. Na equação do calor, a derivada do lado esquerdo lá era uma derivada de ordem 1, não era? A gente tinha um problema de segunda ordem para x, e a gente tinha um problema de primeira ordem para t, não era? Só que agora nós vamos ter um problema de segunda ordem tanto para x quanto para t. Por quê? Porque a equação da onda, a derivada do lado esquerdo, ela é o quê? Ela também é uma derivada parcial segunda. Não só a do lado direito. A equação da onda era uma derivada. Tá vendo? Daqui, do lado esquerdo aqui, era somente uma derivada parcial de primeira ordem, né? Por isso que ficava aquele t lá com a solução dada exponencial, não era isso? Agora nós vamos ter duas soluções dadas por possivelmente senos e cossenos, né? Porque essa EDO de segunda ordem aqui lá na equação da onda gerou o quê? Lembra que gerava senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos?
e a gente pegava a solução depois em x, em y, em cosseno de x e cosseno de y, a solução da equação do calor, vocês lembram que era o quê? Só relembrando aqui, ó, no caso onde você tinha a derivada parcial de u em relação a t, dessa maneira aqui, ó, você tinha o quê? Com o problema de Dirichlet, você tinha uma u de xt dada por vamos pegar o caso onde tinha as T1 e T2 nas extremidades, né? Mais um somatório de quem? De uns coeficientes que multiplicavam o seno de npx sobre L, não era isso? Vezes uma exponencial. Uma exponencial de quem? De menos aquela coisa toda lá na n ao quadrado, π ao quadrado, L ao quadrado, vezes k, vezes t, não era isso? Onde esse AN aqui era os coeficientes da série do seno, né? Era 1 sobre L, na verdade era 2 vezes, né? Porque ia ficar 2 sobre L, integral só de 0 a L, depois que a gente fazia a extensão ímpar, né? Do f de x vezes o seno de nπ x sobre L dx, beleza? E onde esse v de x aqui, vocês lembram que era T2 menos o T1 vezes x sobre L mais um T1. E no outro caso, com as condições de Neumann, a gente tinha o quê? A gente tinha, novamente, um A0, né? Mais um somatório de um, vou chamar de Bn aqui, Bn vezes um cosseno, agora mudava, né? Vezes uma exponencial dessa mesma coisa ali, aquele trambolhozinho ali, né? L ao quadrado, aqui tem um K também, né? Vezes T. E esse Bn aqui, agora era a extensão π, né? Do f vezes o cosseno de nπ x sobre L dx. Então, esse era o caso da solução do calor. Tá vendo que aqui tem uma exponencial? Aqui tem uma exponencial. De onde saía essa exponencial? Saía daquele problema lá, né? T' mais K lambda T igual a 0. Só que agora nós não temos esse problema de primeira ordem, porque essa EDO aqui, ó, essa EDP aqui de primeira ordem, ela vai ser substituída por uma de segunda ordem, na equação da onda. Então, por isso que vai mudar um pouquinho a história aqui. Então, vamos lá. Eu tenho duas soluções. Eu vou chamar o problema 1. Ó, o problema 1, ele vai bifurcar no problema A e no problema B. Esse problema A aqui vai ser a EDO em X e esse problema B aqui vai ser a EDO em T. Beleza? Então, o problema 1 vai bifurcar no problema A e no problema B. Então, vamos resolver o problema A do problema 1. Tranquilo? O problema A do problema 1 é exatamente esse aqui, ó. X duas linhas sobre x de x igual a menos lambda. Esse é o problema A do problema 1. Então, quando você faz essa conta aqui, passa esse camarada para lá, multiplica, passa para cá, essa EDO, a gente já resolveu ela, não já? Esse camarada aqui, ó, ele é exatamente o problema da equação do calor, não é? Sem tirar nem pôr nada. Observe que eu utilizei exatamente essas condições aqui, ó, do problema. Vamos voltar no problema 1 aqui original. Ó, a corda presa nas extremidades é condições que está nos dois problemas, tá vendo? O fato da corda estar presa nas extremidades, ele está nos dois problemas. O que que muda? O que muda é que um tem deslocamento inicial e não tem velocidade, e o outro vice-versa, né? Ou seja, não tem deslocamento e tem velocidade. Mas a corda presa nas extremidades, ela está presente nos dois problemas. Então, eu utilizei exatamente essas condições aqui para poder ganhar essas duas condições iniciais aqui para o problema A do problema 1. Esse problema aqui, logicamente, a gente já resolveu. Já foi resolvido, a gente vai ver aqui. Mas o problema B agora, ele é inédito para a gente, não é? Por que é inédito? Porque agora o problema B é o quê? Também é um EDO de segunda ordem na variável T. Que é exatamente esse problema aqui em azul, ó. Que eu circulei para vocês, tá vendo? Ó, esse camarada aqui em azul, tá vendo esse aqui, ó? É exatamente esse problema B aqui, ó. Só que agora, observe que a condição inicial dele aqui, eu utilizei esse fato aqui, ó. Porque o meu problema 1,
Ó, eu tenho essa condição aqui, tá vendo? A derivada parcial de u em relação a x no tempo zero, em relação a t, né? No ponto x0 vale zero. Eu utilizei esse fato aqui, ó. Por quê? Porque quem que é a minha solução? Vamos só lá, fazer para vocês verem mais uma vez. U de xt é um x de x vezes um t de t, não é? Então, eu vou pegar isso aqui, vou derivar em relação a t e vou colocar no ponto x0, não é isso? Vamos fazer no ponto xt normal primeiro. Então, quando você pega isso aqui, vai ficar o quê? Como eu estou derivando em relação a t, esse aqui é constante e esse aqui fica t'. Agora eu vou pegar isso aqui e vou aplicar no ponto x0. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x de x vezes t' de zero. Isso aqui tem que dar zero, não é? Como isso aqui não pode ser zero, por quê? Se isso aqui fosse zero, eu zeraria a minha solução, né? Eu não quero zerar a minha solução. Então, sobrou por isso que tem essa condição aqui, tá vendo? T' de zero vale zero. Então, vamos resolver os dois problemas. Vamos resolver o problema A do problema 1 e o problema B do problema 1. Como eu falei para vocês, esse problema A do problema 1 é exatamente o mesmo problema da equação do calor com as condições de Dirichlet. E qual foi o valor de lambda que a gente encontrou? Lembra que lambda igual a zero não interessava, né? Porque zerava. Lambda negativo também não interessava, porque zerava. Depois vocês dão uma olhada lá na aula anterior para vocês entenderem melhor por que isso aqui, se não tiver ok para vocês. O único valor bom que ficou para a gente foi o lambda maior do que zero. A gente chamou o lambda de alfa ao quadrado e o único valor que zerava lá era o alfa igual a nπ sobre L. Lembra? Para zerar o seno, para salvar a constante. Então, é exatamente esse valor aqui e a solução era dada exatamente dessa maneira. Tranquilo? Isso aqui a gente viu lá na equação do calor. Então, a gente salvou um monte de conta aqui, beleza? Nessa brincadeira, porque o problema é o mesmo, já foi resolvido. Beleza. Marcos, Denivaldo, que eu não tô vendo o William, né, só. Sandro, Gabriela, se tiver alguma coisa que não tiver ok, vocês podem interromper, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode falar, viu? Tá tranquilo até agora? Aperta o cinto. Não é que o piloto sumiu, né? O piloto tá aqui ainda. Mas tem um filme assim, Aperta o cinto que o piloto sumiu. Leslie Nielsen, né? Passava muito na sessão da tarde aquele filme. Aí eu lembrei da brincadeira, aperte o cinto que o piloto sumiu, né? Mas nesse caso aqui o piloto tá aqui ainda. Vamos lá. O problema B. Vamos lá para o problema B, só mostrar para vocês aqui, ó. O problema B é esse aqui, ó. Logicamente, no lugar desse lambda aqui, o único que eu vou resolver para esse lambda é exatamente esse valor aqui, ó, porque é o único que deu solução não nula para x. Então, eu vou procurar a solução não nula para t, para poder ter essa multiplicação aqui diferente de zero, usando exatamente o mesmo valor de lambda. Então, vamos lá. Quando eu substituo aqui, ó, no lugar desse lambda, lembra que aqui está multiplicado por um a ao quadrado? Então, quando você multiplica, tá vendo que eu coloquei o a, ó, na verdade é lambda vezes a ao quadrado. Como lambda é n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, quando você multiplica por a ao quadrado, tá vendo que eu coloquei todo mundo aqui ao quadrado? É a mesma coisa, não é? Na verdade, dá para fazer assim, né? Porque o L está ao quadrado. N está ao quadrado, π está ao quadrado, o A também. Tá vendo a importância de eu colocar o A ao quadrado lá? Porque se eu colocar só o A, eu teria que ficar fazendo um negócio assim, ó. Nπ, se fosse só o A, eu teria que colocar, para poder elevar ao quadrado, eu teria que colocar raiz quadrada de A? Deixa eu ver. Eu teria que fazer assim, né? Se fosse só o A, então, para não ficar carregando essa raiz quadrada aqui, eu coloquei a ao quadrado logo lá, porque a ao quadrado também é constante, não é isso? Para poder resolver esse problema aqui, que aqui eu consigo colocar todo mundo ao quadrado. Porque lá na equação original, vai estar a ao quadrado derivada segunda. Aqui é t, né?
aqui é x. Tranquilo? Por isso que eu coloquei esse a ao quadrado aqui, ó. Porque se fosse só azinho, aí eu teria que ficar carregando essa raiz quadrada aqui, ó, para ficar tudo num bloco só. Tranquilo? Bom, essa equação aqui é um EDO de segunda ordem. Vocês concordam que essa equação característica dela é exatamente essa aqui, ó? Isso aqui é como se fosse assim, ó, y duas linhas mais k que multiplica y igual a zero. Qual que é a equação característica disso aqui? Não seria lambda ao quadrado mais k igual a zero? Só que eu estou usando o lambda já, então eu estou usando a letra R. Então fica R ao quadrado mais K igual a zero, é a equação característica. Eu não estou usando a letra lambda para não confundir, beleza? Porque eu já estou usando a lambda aqui, ó. Então a solução é do tipo E elevado a Rx, tranquilo? Para EDO, do mesmo jeito que a gente fez. Essa aqui, esse K aqui, é exatamente esse trambolho todo aqui, ó. Tá vendo que ele está exatamente no mesmo lugar? Então, ó, para vocês verem, isso aqui é igual a zero. Como esse camarada aqui, ele é positivo, concorda que ele é positivo? Porque, ó, ele tá ao quadrado, então quando ele passar para o outro lado, eu vou ter raízes complexas, não vou? Então vai ser mais ou menos, quando você passa para o outro lado e extrai a raiz quadrada, né? Raiz quadrada dessa coisa, né? É menos ANπ sobre L ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz de... Aqui é como se fosse raiz de menos 1, né? Então, raiz de menos 1 vai dar o I. E a raiz quadrada desse camarada aqui vai cortar. Então, ficou ANπ sobre L. Tranquilo? Então, eu tenho dois números, duas raízes complexas. O R é igual a P mais ou menos IQ. O P aqui vale 0. E o Q vai valer essa coisa aí, ó. ANπ sobre L. É um número complexo que a gente chama de imaginário puro. Beleza? Com parte real nula. As raízes nesse caso. A solução, vocês lembram que a solução é o quê? A solução era... Lá era y de x, e elevado a px, que multiplicava a cosseno de qx, não era isso? Mais b, que multiplica seno de qx. Nesse caso aqui, como o p é zero, então essa parte aqui vale 1. Esse a aqui, na verdade, é esse an. Esse q é exatamente essa coisa aqui. Como eu estou utilizando a letra t, eu estou trocando o x por t, né? Porque eu estou usando a variável t, tranquilo? E esse camarada aqui é o b da história e esse camarada aqui é o q. Da fórmula que a gente aprendeu lá atrás. Tranquilo aí? Tranquilo. Ô, professor, a condição no primeiro problema, né? O lambda teria que ser maior que zero. Nesse segundo, permanece? Exatamente, eu já usei ele aqui, ó. Tá vendo? Porque a minha EDO, o meu problema é esse aqui, tá vendo? Tá vendo que aparece um lambda aqui, ó? Então, esse lambda que eu substituí aqui na equação, no problema B, já é exatamente o lambda maior que zero, que é o único que tem solução não nula. Então, já usei ele aqui no problema B do problema 1. Ok. E aí, eu tenho essa solução aqui. Só que, vocês lembram que a condição inicial é a derivada no zero igual a zero, não é isso? A condição inicial aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar essa coisa toda aqui, eu vou ter que derivar ela e substituir o zero para igualar a zero. Tranquilo? Então, vamos lá, a derivada. Como é que você deriva? Ó, vamos só colocar quem que é o Tn de t aqui. É AN cosseno de ANπ sobre L vezes T mais um BN vezes o seno de ANπ sobre LT. Esse é o Tn, né? Como que eu derivo isso aqui? Eu conservo a n, a derivada do cosseno é menos o seno, não é isso? Vezes a derivada da de dentro. A derivada da de dentro em relação ao tempo. Tá vendo que a derivada da de dentro saiu a constante aqui, tá vendo? Em relação a t. Mais, conservo o bn. A derivada do seno é cosseno.
Novamente, a derivada de dentro aqui, ó, em relação ao tempo, saiu para fora, tá vendo? Multiplica aqui pela regra da cadeia. Aí eu vou colocar a condição inicial, eu vou colocar a condição o zero, vou trocar o t por zero, né? Vou colocar zero aqui, vou colocar zero aqui, ó, t igual a zero. Quando eu coloco t igual a zero aqui, ó, vai ficar seno de zero, não vai? Ó, essa parte aqui vai ficar seno de zero. Seno de zero vale zero. Então, a priori, essa coisa aqui pode ser, tá livre ainda, né? Esse aqui tá, eu fiz a brincadeira, o AN tá salvo, né? Mas só que o cosseno de zero, isso aqui vale 1, né? Colocando zero no lugar do t. Então, como essa coisa toda aqui é diferente de zero, né? O A é diferente de zero, o N é diferente de zero, o π é diferente de zero, o L é diferente de zero. Então, quem é que tem que sacrificar? É o BN, concorda? Se o BN sacrificou, eu perdi essa parte toda aqui da minha solução original, não perdi? Porque o BN sacrificou, tá vendo? E aí, o que acontece? O AN ficou... Quem ficou salvo aí, então? Hã? Quem ficou salvo? O AN. Ninguém? O AN. Só o AN. Por quê? Porque o seno de zero dá zero, tá vendo? Como essa parte aqui zerou, então essa parte aqui pode ser diferente de zero, não pode? Que mesmo assim, quando você substituir zero, o resultado vai dar zero, não vai? Então o AN está salvo. Se o AN está salvo, eu consegui minha solução em T dessa maneira, tá vendo? Porque sobrou essa parte aqui, ó, da minha solução original, ó, em T. Ficou claro o que sobrou da solução em T? Beleza. Então, agora eu vou multiplicar as duas, não vou? Lembra que eu obtive uma solução aqui não nula para x e obtive uma solução não nula agora aqui para t. Vou multiplicar as duas. Observe que aqui eu tenho um AN, aqui eu tenho um CN, tá vendo? Quando eu multiplico essas duas constantes, eu vou chamar desse AN vezes CN aqui, ó. Eu vou chamar de DN. Aqui é a solução em x, aqui é a solução em t. Eu chamei isso aqui de U1. Por que U1? É a solução do problema 1, não é? Lembra que eu tenho dois problemas? Eu tenho o problema 1 e o problema 2. Então, eu tenho a minha solução, por enquanto, essa aqui é a minha carinha da solução do problema 1. Mas só que eu preciso determinar essa constante dn aqui, não precisa? Que condição que eu não usei? Exatamente o deslocamento inicial, não é? O problema 1, vamos voltar no problema 1 para vocês lembrarem, ó. O problema 1, eu usei isso aqui para poder determinar o t' de zero, não foi? Eu usei isso aqui para determinar o x de zero igual x de L igual a zero, não foi isso? No problema em x. Esse camarada aqui não foi utilizado ainda, tá vendo? Vou utilizar ele agora para determinar o BN. Olha o BN aqui, ó. O BN não, o DN, desculpa, o DN. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar zero no lugar do T. Se eu vou colocar zero no lugar do T, concorda que essa parte aqui toda vai valer 1? Então, vai sobrar só essa parte de x aqui, não vai? Essa parte aqui vezes 1, sobrou só isso. Só que isso aqui, vocês concordam que esse dn, ele faz exatamente o coeficiente. Lembra da série de Fourier? Era A0 sobre 2, mais o somatório de AN vezes o cosseno, mais um somatório de BN vezes o seno. A série de Fourier? Esse camarada aqui, ó, ele tá exatamente no mesmo lugar, não tá? E como é que a gente determina esse camarada aqui na série do seno? Do Fourier do seno? Não é fazendo exatamente a extensão ímpar da função f? Porque esse camarada aqui original, a fórmula dele era 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x vezes o seno, não era isso? Essa era a fórmula original do coeficiente da série de Fourier, não era? Só que a minha função f, vocês lembram que ela só está definida de 0 até L. Né? Porque a corda não faz sentido estar definida de menos L, não existe negativo, né?
o tamanho da corda, não faz sentido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma extensão ímpar. Quando a gente faz a extensão ímpar, isso aqui vai ficar o quê? Como a função é extensão ímpar, ímpar vezes ímpar, o seno é ímpar também, não é? Extensão ímpar vezes o seno vai dar ímpar vezes ímpar, o resultado dá par, e aí, consequentemente, vai ficar 2 vezes só de 0 até L. E aí eu utilizo a f original, porque a f original ela está definida de 0 até L. Então, essa integral aqui faz sentido. Ficou claro como é que calcula o coeficiente? Isso aqui a gente acabou de resolver o problema 1 do problema geral. Tranquilo? A gente resolveu o problema A do problema 1, resolveu o problema B, multiplicou os dois e resolvemos o problema 1. Ficou claro? Ficou, né? Acho que a gente vai ultrapassar um pouquinho o tempo de hoje, viu? Mas como, eu falo que vai ultrapassar um tempinho, mas como a gente já ganhou alguma expertise, digamos, né, no problema 1, o problema 2 ele vai ser um pouco mais rápido. Por quê? Porque a gente vai resolver o mesmo problema, só vamos mudar o finalzinho, né? Por que vai mudar o finalzinho? Vamos lembrar aqui o que muda do problema 1, ó. Esse camarada aqui, ó, agora vai ser 0, e agora esse aqui, ó, ele vai ficar para o final. Por que ele vai ficar para o final? Esse camarada aqui vai ficar guardado para poder determinar o coeficiente. Igual esse aqui ficou guardado para determinar o coeficiente, tá vendo? Então, possivelmente, a gente vai utilizar esse aqui para poder fazer alguma condição inicial para os problemas. Igual a gente utilizou para esse aqui para fazer o telinha de 0. Tranquilo? Vamos lá para o problema 2, então. O problema 2... Opa. Resolvendo o problema 2. Do mesmo jeito, tá vendo? Derivei 2 vezes, substituí, usei o método de separação de variáveis. Então, eu vou ter um problema A do problema 2. Então, eu vou ter o problema 2 e isso aqui vai bifurcar em 2 de novo. Esse camarada aqui vai ser um problema em X, que é esse aqui em vermelho. E esse aqui, em azul, vai ser o problema em T. Tranquilo? Eu vou ter um problema em X de novo, vou ter um EDO de segunda ordem em X, em vermelho, vou ter um EDO aqui circulado em azul em T. Então, vamos lá. Ó, olha para você ver que beleza esse problema aqui, ó. Esse problema aqui, ó. Opa, vou colocar vermelho só para não confundir vocês. Esse problema aqui, ó, ele repete de novo. Concorda que ele é exatamente o problema de Dirichlet lá do início da equação do calor? Então, o problema A do problema 1, ele é igual o problema A do problema 2, que, por sua vez, é exatamente o mesmo problema da equação do calor com as condições de Dirichlet. Tá vendo que economiza um monte de conta? Ele é exatamente o mesmo. Agora, o que mudou para o problema B do problema 2? Esse aqui é o que eu circulei lá em azul para vocês. Mudou a condição inicial. Lembra que vocês tinham T' de 0 igual a 0? Agora vocês vão ter T de 0. Por quê? Porque agora eu vou utilizar simplesmente ó, o U de xt, ele é o x de x vezes o t de t. Eu não preciso derivar agora para poder utilizar a condição inicial. Eu simplesmente coloco 0 no lugar do t, tá vendo? Isso aqui tem que dar 0, para isso aqui tem que dar 0. Como esse aqui é diferente de 0, então quem vai pagar o pato? O t de 0. Sem derivar, beleza? Sem derivar. Então, esse problema aqui eu não preciso derivar para poder substituir o 0 para poder encontrar a constante que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Esse aqui é exatamente a mesma solução. Opa, vamos colocar em vermelho. O problema em X, ele tem exatamente a mesma solução. Por quê? Porque o único camarada que sobrou para a gente verificar foi o lambda maior que 0. Tranquilo? Porque o lambda igual a 0, o lambda menor que 0, não tinha solução não nula. Bom, agora eu vou resolver o problema B do problema 2. Observe que eu tenho exatamente a mesma conta, tá vendo?
a mesma solução, só que aqui eu utilizei os coeficientes diferentes, tá vendo? Eu usei outras letras para poder vocês não falarem que é a mesma, né? Então, esse problema aqui, ó, da solução complexa, quando você pega e faz, vamos escrever ele aqui de novo, o Tn de T, ele é o Fn vezes o cosseno de NPA L sobre T, mais um Gn seno de NPA LT. Beleza? Então, agora eu vou substituir o zero. Quando você substitui o zero, esse camarada aqui vai ficar o quê? Vai ficar Fn vezes 1. E aqui vai ficar Gn vezes 0, né? Porque o seno de 0 é 0. Então, concorda que esse camarada aqui, para dar 0, só se o Fn for 0. Então, sacrificou o Fn. Mas o Gn, ele está salvo. Ele pode ser qualquer coisa. Concorda que o Gn pode ser qualquer coisa? Porque o seno de 0 é 0. Então, quem que foi embora agora foi essa parte aqui da solução, ó, porque o Fn teve que ser sacrificado. Então, quem que sobrou? Sobrou Gn vezes o seno. Sobrou essa parte aqui da solução. Ó. Agora eu vou juntar as duas. Essa primeira parte aqui é a solução em x, e essa parte aqui é a solução, essa solução em x, essa aqui é a solução em t. Observe que agora eu estou multiplicando esse Gn aqui, ó, vezes o Cn aqui, ó. Eu estou chamando isso aqui de Hn. Então, essa aqui eu chamei de U2. Tá vendo por que U2? Essa aqui é a solução do problema 2. Tranquilo até aí? Agora, lembra que eu preciso usar essa condição aqui, ó, para poder determinar o coeficiente Hn? O que eu tenho? Eu tenho a derivada de U em relação a T no ponto x0. Isso aqui tem que ter igual a g de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa coisa toda aqui, ó, em relação a T. Como é que eu derivo isso? Aqui tem um produto, não tem? Observe que essa parte aqui, ela depende de x. Se ela depende de x, ela é constante. Então, isso aqui eu conservei, tá vendo? Conserva. Que eu estou derivando parcialmente em relação ao tempo, não é isso? Então, essa parte toda aqui é constante. Por isso que eu conservei, beleza? Qual que é a derivada do seno? Cosseno, não é isso? Vezes a derivada da de dentro. Né? A derivada da de dentro em relação ao tempo. Tá vendo que ela está aqui? Aí eu vou pegar isso aqui e eu vou testar isso aqui no ponto x0. Então, eu vou trocar o t por 0. Tá vendo esse t que está aqui? Ó, eu vou substituir esse t aqui por 0. Quando eu substituo esse t por 0, vocês concordam que vai ficar cosseno de 0? Que vai dar 1? Então, por isso que ele nem aparece aqui, né? Vezes 1. Quando você coloca o t igual a 0. Mas agora, olha que coisa interessante. O meu coeficiente Hn, concorda que isso aqui tudo é... Opa, deixa eu ver como é que eu faço para poder circular esse trem aqui. Deixa eu ver. Ó, isso aqui, ó. Concorda que é uma constante que está multiplicando o seno? O seno depende de x, não é? Mas o Hn vezes A, vezes N, vezes π é uma constante. Então, essa coisa... Ah, eu escrevi aqui junto, tá vendo? Eu peguei isso aqui e juntei. O Hn vezes essa outra coisa aqui que saiu de dentro da derivada. Isso aqui tem que ser igual ao g de x. Não é isso? O que é g de x? É a velocidade em cada ponto. Vocês estão lembrando disso, né? A velocidade em cada ponto é o g de x. Então, significa que esse camarada aqui, ó, ele está fazendo exatamente o papel... Deixa eu ver onde é que eu escrevi a série aqui, ó. Foi exatamente aqui, deixa eu ver se foi. Aqui, ó. A série de Fourier. Tá vendo esse Bn aqui, ó? Quem está fazendo o papel desse Bn aqui, ó, é exatamente esse trambolho todo aqui, ó. Isso aqui, ele exatamente está no lugar do Bn original da série de Fourier. Então, isso aqui, ele tem que ser igual a 2 vezes 1 sobre L. Lembra do coeficiente da série de Fourier? Seria o Bn original da série de Fourier. Então, para vocês verem,
Quem que vai ser o HN? O HN dá para poder isolar ele agora, não dá? Basta eu pegar esse pessoal que está multiplicando ele e passar para o outro lado, né? Tá vendo esse número que está multiplicando ele aqui? Eu passo ele para o outro lado. Tranquilo? Ó, peguei esse camarada, o L dá para cortar, ó, é 2 sobre L vezes... Ó, ele vai passar para o outro lado. Se ele vai passar para o outro lado, ele vai invertido, né? Então, esse aqui vai cortar com esse, então sobrou isso aqui, ó. Então, o HN agora é dado por essa fórmula. Para calcular o coeficiente, vamos ter que utilizar essa fórmula. Agora, vamos finalmente resolver, vamos juntar o problema 1 e o problema 2 para resolver o problema geral. Lembra? O problema geral é a soma do problema 1. Tá vendo? O problema 1 foi exatamente esse. E o problema 2 foi exatamente esse, não foi? A gente encontrou seno vezes cosseno no primeiro problema e encontrou seno vezes seno no segundo problema que a gente acabou de fazer. Os coeficientes, aqui eu só renomeei, tá vendo? Logicamente, nós usamos outra letra lá atrás, mas a letrinha aqui tanto faz, beleza? A gente usou aqui, por exemplo, nesse último aqui foi HN, tá vendo? Mas nada impede depois eu chamar isso aqui de AN ou BN, a letra que você quiser. Desde que a fórmula para calcular ele seja essa, tá ótimo. Tranquilo? O fato de você usar a fronteira, isso é devido a gente usar somente a extensão da corda, né? Como é que é? O fato de usar a fronteira... Você coloca lá o problema de valor inicial e de fronteira, inicial de exatamente. fronteira. Porque o que é que eu estou colocando? A condição de fronteira, eu estou fixando as duas extremidades da corda. Lembra que eu uso isso aí nos dois problemas, tanto no problema 1 quanto no problema 2? Então, por isso que é um PVIF. Exato. Então, aqui somando os dois, essa aqui foi a fórmula que a gente utilizou para poder resolver o problema 1, não foi? Do coeficiente, o AN. E essa aqui foi esse camarada aqui, eu lembro que de cabeça, que foi o AN, né, que a gente utilizou agora. E esse aqui, eu acho que qual a letra que a gente usou nele foi o DN, tá vendo? Mas desde que utiliza a fórmula correta, né, esse aqui foi o DN original que a gente utilizou lá. Mas aí você pode renomear para AN e para BN. Tranquilo? Então, isso aqui encerra o nosso estudo para a solução do caso geral da equação da onda. Então, a solução é dada por essa soma e os coeficientes é dado por isso aqui. Tranquilinho? Falta 3 minutos, aqui tem um exemplo. Ó, eu vou resolver a equação. Denivaldo falou ok. Marcos também, Gabriela, Sandro. Sandro nunca responde, né? Gabriela falou ok. Aqui eu tenho a equação da onda, tá vendo? Isso aqui, o xx é a mesma coisa da derivada segunda, né? É a mesma coisa, é outra notação, né? E o tt é a derivada parcial segunda em relação ao tempo. É a mesma coisa. Nesse caso aqui, quem está fazendo o papel do a ao quadrado, né? É o 4. Tranquilo? Quem está fazendo o papel do a ao quadrado. Então, se o a ao quadrado vale 4, então significa que o a vale 2. Certo? Então, aqui eu vou supor que as extremidades estão fixas e que a corda é colocada em movimento sem velocidade inicial, ou seja, significa que o f de x, sem velocidade, significa que o g de x é 0, e com deslocamento inicial, que é o f de x, então nesse caso aqui é o problema 1 que a gente está resolvendo, concorda? O problema 1 tinha um formato inicial, mas não tinha velocidade em cada ponto. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar, para resolver esse problema, só essa parte aqui, ó. Concorda? Essa aqui e esse camarada aqui. Já é suficiente para poder resolver. Ok? É isso aqui, ó, juntamente com isso. Porque essa aqui é a solução do problema 1.
Porque, no caso, eu considerei o g de x igual a 0. Não tem velocidade inicial. Então, aqui é exatamente a solução, tá vendo? A n vezes o seno de nπx é seno vezes cosseno. Aqui é nπ a t sobre L, não é isso? Cosseno disso. Só que o A vale 2, o L vale 30. Então, 2 sobre 30 já está simplificado, por isso ficou sobre 15 aqui, tá vendo? A solução é 2 sobre L, né? Integral de 0 até L. Essa é a fórmula, né? Aqui eu estou substituindo L por 30 e estou substituindo aqui, ó, 2 sobre 30, por isso ficou 1 sobre 15. Logicamente, aqui eu vou ter que quebrar essa integral em duas, porque eu vou ter que fazer a integral de 0 até 10, porque eu vou utilizar essa fórmula para o f de x, e depois mais a integral de 10 até 30, para poder utilizar essa outra parte aqui, ó. Mas é duas integral por partes, tá vendo? F de x é uma linear, vezes um seno, eu vou utilizar duas integração por partes. Eu vou fazer as contas por AN, vou encontrar esse valor aqui, ó, por AN. Aqui eu escrevi alguns termos para vocês verem, né? 9 sobre π ao quadrado eu tirei para fora. Esse seno de nπ sobre 3 aqui, não dá para você colocar. Esse aqui, na verdade, é os múltiplos de π sobre 3, é 60, né? Então, é como se fosse assim, ó. 60, 120, 240 e... quanto? 300, né? 60, 120, 240 e 300, é isso, né? Então, os múltiplos de 60 aqui, não dá para você poder fazer o seno disso. O seno disso vale raiz de 3 sobre 2, nessa parte aqui de cima, e vale menos raiz de 3 sobre 2 nessa parte aqui de baixo. Não dá para fazer aquela fórmula do tipo cosseno de nπ, que dá menos 1 elevado a n? Nesse caso aqui, não dá para você fazer um raiz de 3 sobre 2 menos isso elevado a n? Tipo assim, hora fica positivo, hora fica negativo. Por quê? Ó, 2 positivo e 2 negativo. Tá vendo que ele não está oscilando? Então, por isso que eu mantive exatamente o nπ sobre 3 aqui, né? Não coloquei uma fórmula mais geral, porque não dá para fazer igual o cosseno de nπ, né? Então, ficou... Esse aqui é o coeficiente, tá vendo? E esse aqui é da fórmula. Então, quando você faz isso aqui, olha para ver o que acontece com a solução da equação da onda. Essa parte inicial aqui, ó, é que não dá para ver direito. Eu acho que na outra aula que eu dei para os meninos, eu mostrei isso aqui no GeoGebra, só que o tempo aqui não tá colaborando com a gente, mas dá para vocês ver que aqui no t igual a 0, significa o quê? Não sei se dá para vocês ver, tem uma pequena ondulação aqui, ó. Essa pequena ondulação aqui, ó, é como se fosse isso aqui fazendo esse movimento, ó. Deixa eu colocar em azul aqui. Ondinha para baixo, ondinha para cima, ondinha para baixo, ondinha para cima. Não sei se dá para perceber no vermelho. No vermelho tem mais ou menos esse movimento, ó. Porque essa parte inicial aqui, ó, ela começa exatamente com aquela função, né? A função, quando você pega... A função lá era o quê? Era 10 sobre x, se o x estiver entre 0 e 10. E a outra era o que mesmo? Era x sobre 10 e o outro 30 menos x sobre 20. 30 menos x sobre 20. Se o x estiver entre 10 e 30, não é isso? Se você faz o gráfico dessa função, ó, se o x valer 10, ela vai valer 1, não vai? Então vai ficar uma reta assim, ó. E depois, se o x valer 10, ó, 30 menos 10 dá 20, emenda e aí volta para cá de novo, né? Só que, não sei se dá para vocês perceber, essa ondinha aqui, ó, ela é bem pequenininha porque
Logicamente, aqui no meu gráfico aqui ficou grande porque está muito fora de escala, beleza? Porque, na verdade, aqui ela é bem pequenininha assim, ó. Porque o 1 em relação a 30 é muito menor, né? Na escala da imagem. Então, essa primeira ondinha aqui, ó, é exatamente a condição inicial. Beleza? Porque aqui eu teria que dar um zoom aqui no eixo Y para vocês poderem perceber alguma coisa aqui no o eixo Y, que seria exatamente a amplitude. Então, o que essa onda está fazendo? Ela está fazendo exatamente esse movimento. Tá vendo? Ela vai, depois ela volta aqui um pouquinho para baixo, depois ela sobe um pouquinho, depois ela desce. Aqui eu coloquei para vocês quando o T é 40, tá vendo? Ou seja, qual que é o formato? Olha o formato dela aqui, ó, quando o T é 40. Isso aqui seria a amplitude, né? Para o T igual a 40, para qualquer X, né? Para qualquer X que você pega aqui, ó. Lembrando que o X está variando aqui nesse eixo, né? O X varia de 0 até 30. Tranquilo? Então, essa é a explicação da solução da equação da onda. Isso com a velocidade inicial 0. Tranquilinho? Só para terminar, vamos fazer o outro caso? Aqui eu vou considerar uma corda vibrante, L igual a 50, tá vendo? E aí, agora eu mudei, tá vendo? Eu coloquei a velocidade inicial diferente de 0, tá vendo? Ou seja, o meu g de x agora é diferente de 0. Em outras palavras, isso aqui é o problema 2. Por quê? Agora a corda ela vai estar esticada no chão, né? Ou seja, o f de x vai ser 0, mas só que cada ponto x ela vai ter uma velocidade inicial dada por essa função aqui, ó. Logicamente, agora muda o coeficiente, né? Lembra que esse camarada aqui é o nosso HN da vida lá, né? Deu 2 dividido por ANπ, integral de 0 até L, G de x vezes o seno. Essa era a fórmula para calcular o coeficiente, não é isso? A solução agora é seno vezes seno, não é seno vezes cosseno mais, né? Porque agora deu seno em x e seno em t também. Aqui, ó, a equação da onda, aqui tá vendo que tem um a ao quadrado. Se o a ao quadrado é 9, então significa que o a vale 3. Ele aparece exatamente aqui, tá vendo? O 3, ó, é 2 dividido por a. Esse a aqui é 2 dividido por 3, tá vendo ele aqui? Aqui é ANπt sobre L, então aqui tem um 3 sobre 50, tá vendo? Não deu para simplificar, ficou dessa maneira mesmo. Aqui você vai ter que quebrar a integral em 2 também, vai ter que integral de 0 até 25 e depois a integral de 25 até 50 para poder fazer isso aqui e isso aqui. Depois você vai encontrar isso aqui no coeficiente. Aqui eu escrevi novamente para vocês alguns termos da solução. E aqui está o desenho. Ó, observe que o t igual a 0. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. O t igual a 0, o que acontece com a onda aqui, ó? Olha o início dela aqui, ó. Opa. Estiradinha aqui, tá vendo? De 0 até 50. Cadê o 50, meu Deus? Aqui, ó. Aqui, o 50. Esse aqui é o 50, beleza? Ela tá estiradinha, tá vendo? Começou o movimento, ó o t igual a 40 aqui, ó. Ó o que acontece com a... Como é que ela tá? Ou seja, esse ponto aqui, ó, ele tinha altura 0. Esse mesmo ponto aqui, quando você considerar ele lá na frente, ó a amplitude dele aqui, ó. Começou com velocidade inicial igual a 0. Logicamente, esse plano aqui, ó, esse plano aqui, o que é esse plano aqui? Esse plano, ele cadê? Esse aqui, ó. É o U de x40. Esse plano aqui em azul, tá vendo? Então, quando você faz a interseção, aqui eu coloquei a interseção, coloquei para interseccionar a minha solução dada por essa série. Logicamente que aqui olha para você ver a quantidade de termos que eu coloquei. Eu não coloquei muitos termos também, né? Opa. Coloquei só 2 termos, na verdade, né?
N igual a 1, N igual a 2, para poder fazer o formato. Logicamente, quanto maior o valor de N, melhor aproximação você vai ter, entendeu? Para poder... Suponha que pergunta para vocês qual que é, por exemplo, no ponto 25 e no tempo, sei lá, 1 hora depois. Qual que é a altura da corda na posição x igual a 25, 1 hora depois? Ou seja, se você pegar e usar essa expressão aqui, você consegue dar a resposta dessa altura, entendeu? Então, a equação da onda se trata disso. Logicamente, eu poderia pegar esse problema 1 e esse problema 2 e montar um único problema para vocês, de forma que a solução seria a soma dos dois. Eu não fiz isso aqui, eu acho que não tem, porque acabou os slides aqui, as páginas, mas o problema geral seria o quê? Seria simplesmente somar a solução do problema 1 com a solução do problema 2. Aí vai ficar uma coisa grande. Por que vai ficar uma coisa grande? Porque, tecnicamente, a solução U de xt, ela é o quê? Ela é o 1 mais o 2, não é isso? Então, você teria o quê? Você teria um somatório de uma constante seno de uma coisa que depende de x, vezes um cosseno de alguma coisa que depende de... Vou colocar um pontinho aqui. Alguma coisa que depende de t, mais outro somatório de bn, seno de uma coisa que depende de x, vezes um seno de uma coisa que depende de t. Então, ia ficar uma expressão grande para poder colocar velocidade inicial e deslocamento inicial no mesmo problema. Ficou claro? O problema geral? Por hoje é isso. O Marcos falou ok. As dúvidas são todas. São todas? Mas pega alguns exercícios do livro. O que na verdade, vocês precisam saber dessa parte de EDP? Eu costumo mostrar para vocês de onde que vêm as expressões, né? Mas aí o que acontece? No fundo, com a resolução dos exercícios, você acaba, não é que decora, né? Você acaba fazendo, você vai saber se é a equação do calor com as condições de Neumann ou de Dirichlet vai ser seno vezes exponencial, se vai ser cosseno vezes exponencial. Na equação da onda, dependendo se é problema 1, se é problema 2, você sabe que é seno vezes cosseno ou seno vezes seno. E aí o que acontece? No fundo, a única conta que você precisa saber é a integração por partes. Porque você precisa calcular o coeficiente. E aí, vale uma ressalva. Eu preciso do cálculo da integral. Não adianta ir no Symbolab e colocar lá e colocar o resultado igual está aqui nas notas de aula, né? Porque aqui eu apresentei para vocês, ó, o meu... Deixa eu voltar aqui. O meu AN... Opa, cadê? Ó, o meu AN, depois que fez a conta, deu isso aqui, tá vendo? 9, tal. Mas na prova não adianta vocês colocar dessa maneira para mim, não. Eu preciso saber de onde saiu esse AN. Porque senão não dá para considerar a questão, né? Ou seja, não fica resolvido, né? Tranquilo, gente? Sim. Então, vamos à bucha, né? Caçar uma comidinha. Vamos à bucha. Até mais, então, William, fique com Deus, Marcos, Tenivaldo, Gabriela, Sandro. Até quinta. Até mais.